Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Hoje é dia de empoderação. Qual é o peso do racismo no cuidado de crianças neurodivergentes? No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, vamos expor uma realidade invisibilizada: os desafios das mães negras atípicas. Falta de diagnóstico, barreiras no acesso à saúde e o impacto do racismo estrutural na vida dos filhos. Não dá para ignorar. Gabriela Hilário, é com você. Obrigada, Alfredo! Oi, ouvintes da Band FM de Campos, sejam bem-vindos a mais uma Empoderação. E aqui é o nosso espaço para a gente discutir representatividade e fortalecer a voz das mulheres negras. E hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data fundamental para falarmos sobre os desafios enfrentados por pessoas neurodivergentes e suas famílias. Mas, como sempre, a gente reforça por aqui, essas dificuldades, elas não são iguais para todo mundo. Ser mãe já é um desafio, mas ser uma mãe negra atípica traz barreiras ainda maiores. Muitas dessas mulheres enfrentam dificuldades no acesso ao diagnóstico, tratamentos adequados e uma rede de apoio real. Além disso, o racismo estrutural impacta diretamente a forma como seus filhos são vistos e tratados na sociedade, desde o sistema de saúde até a escola. E para essa conversa tão necessária, nós temos uma convidada especial, graduada em Direito, especialista em direitos das pessoas com deficiência, colaboradora da Comissão dos Direitos dos Autistas e seus familiares da OAB-RJ, a Bárbara Parente, ela que vive essa realidade e vai compartilhar sua experiência conosco. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Olá, ouvinte do quadro Empoderação. Olá, Gabi. Muito obrigada pelo convite, uma honra participar. Bárbara, fala um pouquinho pra gente sobre você e sobre esse amor da sua vida que fica grudado contigo. Meu filho nasceu em 1999. O autismo nessa época ainda era pouquíssimo falado, a gente tinha pouca literatura, a gente mal tinha internet, então o que dificultava muito mais, Eu lembro que na época eu fazia faculdade de Ciências Contábeis, passei para a faculdade de Direito porque eu comecei a perceber as dificuldades que iria enfrentar. Entendi que através do direito eu iria conseguir, ou pelo menos tentar conseguir, o mínimo dos direitos que todas as pessoas com autismo merecem. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao buscar o diagnóstico e o tratamento para o seu filho? O maior desafio que eu enfrentei no caso do meu filho foi a epilepsia que ele teve conjunto com o autismo. Então, como ele tinha muita convulsão, na época ele tinha mais de 20 convulsões por dia, todo dia. Então, isso acabou mascarando muito o autismo, Mas aí, com uns 2, 3 anos, a convulsão foi controlada e eu continuei a perceber que o Lucas era diferente, E aí falava pro médico, eu perguntava, ele é que eu tinha, não, mãe, foi muita convulsão que ele teve, é assim mesmo, e assim foi caminhando. Paralelo a isso, eu comecei a ler sobre autismo, e comecei a perceber que tinha algumas coisas ali que me diziam que aquilo era autismo. Quando o Lucas fez 10 anos que o médico fechou o diagnóstico dele de autismo. Por sorte, ele já fazia terapias, Então, assim, ele não ficou sem fazer as terapias. Mas o diagnóstico mesmo do autismo do Lucas fechou quando ele tinha 10 anos de idade. Como o racismo estrutural, ele impacta o acesso das mães negras atípicas a recursos essenciais, como saúde e educação, por exemplo? Infelizmente, o racismo estrutural impacta, sim, no diagnóstico de pessoas negras com autismo. Isso é um assunto pouco falado e te agradeço por isso, Gabi, abrir esse espaço. Isso é pouco falado porque é aquela velha história, de que as pessoas sabem que existe racismo, mas não se entendem como racistas. Sempre o vizinho que é, a outra pessoa que é, e ele nunca faz essa reflexão. Então, da mesma forma que as pessoas acreditam, quase que cegamente, que isso não impacta o diagnóstico e impacta aí muito, quer seja por falta de recursos financeiros, que a gente sabe que a população negra ainda é mais carente de recursos financeiros, e terapias para as pessoas com autismo são terapias caríssimas. Os melhores médicos, os especializados, os que entendem mesmo, costumeiramente não aceitam plano de saúde e as consultas são de valores elevados. Não estou falando que não deva ser cobrado esse valor, a pessoa estudou
lutador, tem seu mérito, mas não é de fácil acesso. Então, infelizmente, o racismo estrutural impacta diretamente e reitero aqui, muito obrigada, Gabi, que mais portas se abram para se falar sobre o racismo estrutural e o impacto que isso gera nas pessoas com autismo, nas pessoas com deficiência como um todo. Existe, Bárbara, uma rede de apoio para mães negras que enfrentam essa realidade? Onde essas mulheres podem encontrar suporte? Gabi, rede de apoio para mães negras de pessoa com autismo é bem difícil, é pouco falado, porque as pessoas tendem a fechar os olhos e achar que o preconceito é somente por conta da deficiência. E não, ele não é. O preconceito, ele passa pela deficiência e para a pessoa preta, ele bate na porta 2 vezes. Ele bate porque a pessoa tem deficiência e ele bate porque a pessoa é preta. Eu participo de um programa, o Ubuntu, e tenho a pretensão de fazer um trabalho com esse recorte racial. Falar de pessoas com deficiências pretas. Porque muitas pessoas acham que, não, é só... As pessoas não olham a cor dele. O preconceito é porque ele tem uma deficiência. Mas não. A realidade ainda é muito dura. É difícil, mas eu tô aqui... Eu tenho esse sonho, essa pretensão, essa ousadia de conseguir trabalhar esse conteúdo. Como equilibrar a sobrecarga do cuidado com o autocuidado? O que te ajuda assim, a seguir em frente nessa jornada, a seguir firme? Gabi, equilibrar a sobrecarga do cuidado com o autocuidado é difícil, hein? Porque a gente precisa de rede de apoio. Uma pessoa que é responsável sozinha é muito, muito difícil. E, infelizmente, a realidade é que na maioria dos casamentos, os homens vão embora quando descobrem que o filho tem a deficiência e as mulheres ficam. Muitas não têm rede de apoio. Então, 24 horas focado no filho. Tem mulheres que mal conseguem tomar banho. É difícil para uma mulher que está sozinha com um filho com autismo, um filho que grita, que se bate, que joga tudo no chão. Como vai deixar essa criança 1 minuto para tomar banho? A gente precisa de rede de apoio. Eu, graças a Deus, tenho a felicidade de ter uma rede de apoio da minha família. Eu conto com os meus pais, meu marido, mas eu sei que não é uma realidade, infelizmente. Os responsáveis precisam de rede de apoio. Para fechar, infelizmente estamos encerrando, mas eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para outras mães negras com filhos neurodivergentes que passam por esses e outros desafios. A mensagem que eu gostaria de deixar é que ninguém está preparado para ter um filho com deficiência, né? Ninguém, engravida, eu quero um filho com autismo, eu quero um filho com síndrome de Down. Não, ninguém adota pensando nisso, né? Porque não são só os filhos biológicos, são os filhos de coração também que existem. Mas isso acontece. A gente leva um baque, não é fácil, e a gente junta força e vai caminhar. Tem um texto que me ajudou muito quando eu recebi o diagnóstico do Lucas. E esse texto traduz exatamente o que eu gostaria de passar para as mães agora. O nome do texto é Bem-vinda à Holanda, né? Quem puder, leia esse texto, que é mais ou menos a história de um casal que planeja uma lua de mel, né, para um determinado lugar, e o avião pousa e eles estão num lugar diferente do que eles se organizaram, e aí eles começam a questionar, e aí não tem como voltar. Eles são obrigados a ficar naquele país que eles não escolheram, mas aí quando eles começam a andar, eles começam a ver a beleza do país que eles estão. Então é mais ou menos esse paralelo. A gente passa a ver beleza onde ninguém vê. Que conversa potente e urgente. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada mesmo por trazer sua experiência e nos fazer refletir sobre uma realidade que precisa ser vista e transformada. O Empoderação, ele tá aqui para ampliar essas histórias e impulsionar mudanças. Gabi, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Eu ficaria aqui horas falando, principalmente dentro desse recorte racial, e vamos juntas. Se você, ouvinte, já presenciou ou viveu alguma situação parecida, que mais te impactou nesse episódio de hoje? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa conversa. E a entrevista completa você encontra no Spotify e no site W+. Beijos! Esse foi mais um Empoderação aqui no W+ Notícias. Empoderação.